Vamos lá. Comparações. Então, o próprio DataFrame, ele tem alguns métodos de comparação, como igual, não igual, né? Menor que, maior que, né? Menor igual, maior igual. Ele tem esses métodos e ele faz a comparação de todo o DataFrame, tá? Mais uma vez, alinhando linhas e colunas, tá? Então, quando você precisar fazer isso aqui, você pode fazer, ele vai retornar um array de trues, né, e falses de acordo com aquela condição, tá? Ok? Eu tenho um DF1 que tem as colunas primeira e a outra coluna segunda. Se acontecer dos valores desse ser maior do que os valores do outro, ele vai trazer o array. Você pode fazer esse tipo de comparação usando o método de comparação como função, tá? Ok? Aqui, essa é uma forma. E se a gente fizer df1, né, maior igual df2, ok? Ele não permite, tá vendo? Ó? Isso pode comparar coisas igualmente identificadas, como ele tem diferenças, né? No label aqui, esse tem D que o outro não tem, mas quando você executa o equal, o greater, ele consegue tratar esse tipo de situação, tá? Outro ponto que é muito usado, isso aqui é muito usado para a gente testar filtros, tá? Ou você quer eliminar ou encontrar valores, tá? Ou até checar se o seu data frame está vazio, são essas reduções booleanas. Então, ele tem o all e o n, e você pode combinar isso aqui, tá? Então, se eu pegar esse df e perguntar quantos são maiores que zero dentro dele, ok? Ele vai dizer, olha, todos esses aqui são maiores que zero, exceto esse e esse, né? Então, ele trouxe uma, uma indicação aqui de que tem dois que são valores zerados, tá? Ou menores que zero. Então, às vezes você quer saber, assim, dentro desse data frame, tem valores preenchidos com zero, né? Você pode, então, perguntar aqui, ó. Se você falar esse all, se tiver um caso aqui, tá, que não seja zero, ele vai retornar false, né? Então, olha só. No primeiro, todos são true aqui e aqui false. Então, olha, essa coluna aqui tem um valor que é zero. No segundo, não tem nenhum valor com zero, porque todos são trues. Tá? E na coluna 1, tem um valor falso, então ele vai dizer, olha, nem todos são trues, então tem um falso. Então, se você quer fazer um teste se a sua coluna tem qualquer condição, ou valor zerado, ou valor em branco, vazio, você pode fazer esse tipo de teste. Nesse caso, ele fez para o data frame inteiro, tá? Você pode fazer para uma coluna específica, tá? Se você quiser, eu quero testar se tem algum valor zerado naquela coluna. Só que você pode fazer isso, né, na coluna especificamente, né? Então, você pode fazer aqui na coluna, né, primeiro. Tá? Então, eu não quero que ele faça no data frame inteiro, eu quero só testar se na coluna X tem algum valor zerado, tá? Ok? Então, você pode fazer esse tipo de teste. Aqui o all é a soma, é um end, né? Um end, end entre todos os resultados. E aqui o n é se algum, né, atende essa condição, ok? Então, tem algum maior que zero? Então, é um teste que você está fazendo no seu data frame ou na sua coluna, perguntando dessa maneira. Tem algum dentro desse que seja que atenda a essa condição? Poderia ser qualquer condição. Tem algum caso maior que 1 milhão? Ele vai retornar se sim ou não, para você poder identificar. Isso é muito utilizado quando a gente está fazendo. Se eu tenho um data frame lá de milhões de linhas, eu não consigo ver o conteúdo dele todo, mas eu quero saber se tem problemas ali, ou se tem valores, ou determinado tipo de ocorrência. Tá? Então, você pode usar esse tipo de operação para localizar esses registros. Tá?
E você pode, porque lembra que ele vai sempre retornar se eu fizer o primeiro N, ele vai retornar uma lista, né? Ou uma série aqui, para cada coluna, uma resposta. Mas se você chamar um outro N, ele vai fazer um filtro em cima desse resultado final para checar, tá? Então, esse primeiro N, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o primeiro all, para ficar melhor. Então, esse primeiro all, ele vai retornar que um é verdadeiro e os outros são falsos, tá? Se eu colocar um outro all aqui, ele vai retornar falso porque tem um falso aqui, né? Ou tem dois falsos e um true. Então, ele vai retornar aqui. Nem o data frame não é totalmente, né, preenchido com valores. Tem coisa zerada nele, tá? Ele deu uma única resposta com olha, tem problemas nesse data frame? Você pode fazer desse tipo de teste, tá? E aqui você pode combinar também all com N, não tem problema, tá? E aí, como um deles ele já vai trazer o true, tá? Se você precisar checar se ele está vazio, você pode fazer essa checagem, tá ok? Então, aqui eu estou criando um data frame, mas só com as colunas, não estou colocando valores. Quando você pergunta se ele está vazio, ele testa. Isso aqui é muito comum quando você faz uma operação lá automatizada de carga e você faz um read num CSV e aí você quer testar se aquele CSV gerou um data frame vazio antes de você prosseguir com seus testes. Então, você pode fazer esses testes normalmente, tá? Então, digamos que eu quisesse fazer uma operação nesse data frame aqui, e eu preciso saber antes, né, para não dar erro no meu, no meu código, tá? Aí você pode, então, fazer o teste, tá? If, né, df.empty, empty, dois pontos, faça tal coisa, né? Print, né? Data frame vazio. Então, isso é útil quando você está automatizando suas cargas de dados, tá? If tá empty, df igual pd, df.empty. Boa, objetos no atributo empty. Ah, desculpa, é que eu tenho que tirar ele daqui. Tá? Data frame vazio. E aí, se ele não for vazio, você faz o seu tratamento, tá? df.head, por exemplo. df.head. Aqui. Quero exibir resultado, ou quero fazer uma estatística em cima dele. Tá? Tranquilo? Deixa eu colocar um. Perdão. Assim. Eu trabalho com dois tipos de teclado todo dia. Quando eu estou no equipamento, eu tenho um problema com um. Depois. Data frame, tá. Opa, faltou fechar o dicionário aqui, né?
Inválido, 2 pontos, meu filho. Hoje eu tô lerdo mesmo, olha. 2 pontos. df data frame, df ponto... Então, print. Então, aqui ele fez isso. Então, se for vazio, mas se não, faça um print, por exemplo, tá? Então, você pode fazer esse tipo de automação no seu processo de tratamento de dados, ok? Se você quiser testar se dois dataframes são iguais, você pode fazer as operações, tá? De comparação, e ele vai comparar, né, a estrutura dos dois objetos, tá? E fazer aqui aqui, ó, df mais df igual df vezes 2, não, né? Porque o df vezes 2 é um dataframe ao quadrado, né? Aqui, df mais df. Ok? Outro ponto, tem um método, se você quiser comparar a igualdade. Outro ponto aqui, semelhantes a array. Algumas características, né? Para ele ser igual a 0,1, eu posso passar um booleano e ele vai comparar. Se eu passar um data frame também, ele vai fazer a comparação. Elementos de diferentes objetos, matrizes, mesmo comprimento, eu posso fazer comparação deles também. Ok? 1, 2, 3, o 4, ele responde, né? O terceiro elemento não é o mesmo, então ele faz esse tipo de comparação. Esse aqui é outro método interessante, quando você tem dois data frames, um com a qualidade melhor do que a do outro, e você pode fazer o processo de combinar, de modo que, se o valor existir nesse, ele preserva, senão ele usa o valor desse, igual acontece com aquela operação coalesce em banco de dados, tá? Então, aqui eu tenho um data frame, onde um tem valor aqui, mas não tem aqui. Esse aqui tem o valor 2, mas aqui nessa coluna ele não tem. É como se ele sobreposse um em cima do outro, e vai prevalecer o valor do primeiro, e ele vai trazer em cima os valores que ele encontrar do segundo, tá? Essa é a lógica dele, desse combinar first, tá? Então, ele vai preservar o valor desse primeiro e vai preencher os campos, os not a number, com os itens do segundo, tá? Se você precisar fazer um merge entre dois data frames, onde um tem os valores para preencher o caso que o outro é vazio, você pode utilizar isso aqui. Ok? Então, você vê que só ficou esse aqui vazio, porque nenhum dos dois tem esse valor preenchido. O restante ele combinou, formando esse data frame. Tá? Se você quiser, você pode fazer uma fórmula de tratamento para dados vazios e fazer a comparação, tá? E fazer a operação. Aqui eu estou criando um combinador, mas que ele tem essa função de combinar, e aí ele testa. Se for not a number, né? Você vai preencher aqui, né? Onde for not a number, ele vai fazer essa combinação, né? Se não tiver o Y, ele põe o X, tá? E você pode montar o seu combinador conforme você preferir, tá legal? Então, aqui eu disse para, né? Ok? Então, aqui onde ele não teve, porque aqui eu ainda passei o fio NA, né? Ok? Deixa eu tirar aqui só para vocês verem, sem esse cara. Então, ele ficou esse cara aqui ainda sem valor, mas eu posso, no final, ainda se ficar algum valor, ficar algum sem valor, eu posso definir uma lógica que eu quero que ele trate isso aqui, tá? Então, preencha com 0. Essa é a última camada, né? Ele fez um merge desse com esse, e o que não conseguiu, ele preenche com o valor padrão que você indicar. Beleza?